Quantas vezes mais a gente vai aceitar político criando lei para se proteger? Pois é, hoje eu vou explicar de uma forma bem clara o que é a tal da PEC da blindagem e por que ela afeta a sua vida, mesmo que você ache que política não tem nada a ver comigo ou com você. Olá, tudo bem? Eu sou a drag doutora Ana e o papo de hoje vai ser sério, mas eu vou tentar traduzir esse tema complicado para uma linguagem que todo mundo consiga entender, sem aquele juridiquês, sem enrolação e bem direto ao ponto. A PEC da blindagem é uma proposta que já passou na Câmara dos Deputados em setembro de 2025. E o que ela diz? Um deputado ou senador só pode ser processado criminalmente se o próprio Congresso autorizar. Entendeu? Se um parlamentar comete um crime, ele não vai direto para a justiça, como qualquer cidadão comum. Eu não ouvi o que eu ouvi? Antes, precisa que os colegas de trabalho, outros deputados e senadores deem um ok para o processo seguir. Rapaz, tá certo isso? Agora eu quero te dar um exemplo de uma forma bem simples, tá? Imagina o seguinte, você trabalha numa empresa, se você roubar o caixa, quem decide se você vai ser processado não é a polícia e não é a justiça. São os seus colegas de trabalho, os mesmos caixas que estão contigo. Chega! Tem sentido? Pois é, não tem. Mas é isso que essa PEC propõe, transformar o próprio Congresso numa espécie de juiz dos próprios juízes. E mais, isso não é sobre partido político, não é sobre direita, esquerda ou centro, é sobre todos eles. Essa blindagem vale para qualquer deputado ou qualquer senador. O que tá acontecendo? É um privilégio coletivo, independente da bandeira que eles estão levantando nesse momento. Vamos de mais um exemplo. Se um deputado for pego desviando dinheiro público, que é muito comum hoje, a justiça pode abrir um processo, investigar e eventualmente condenar essa pessoa. Com essa PEC agora, o processo só vai começar se o próprio colega de trabalho, o Congresso, deixar. Você acha mesmo que colegas da mesma profissão vão autorizar facilmente um julgamento de que pode respingar neles ou ainda dificultar processos que eles querem fazer depois? Que barra! Outro exemplo. Se o senador for acusado de violência doméstica, a denúncia teria que passar primeiro pelo filtro político do Senado. E isso não só atrasa, como pode simplesmente pedir que a justiça faça o papel dela. E, gente, na minha opinião, pessoal, isso é um retrocesso enorme. A Constituição brasileira já garante uma série de proteção para parlamentares, como imunidade por palavras e votos. Até aí tudo bem. A ideia é proteger a liberdade de fala e opinião dentro do Congresso. Mas o que estão fazendo agora é diferente. É dar proteção extra contra crimes comuns. E aí a gente precisa se perguntar, por que um político deve ter mais proteção política do que você, do que eu e de qualquer outro cidadão comum? E a resposta é muito simples e clara. Não deve. Isso fere a ideia de que todos somos iguais perante a lei. Mas assim, ó, eu já ouvi essa frase essa semana. Tá, mas o que isso muda na minha vida? Gente, muda muita coisa. Quanto mais a gente facilita a vida de quem comete crime e irregularidade lá em cima, mais difícil fica pra gente aqui embaixo cobrar justiça, cobrar honestidade e cobrar respeito com o nosso dinheiro que é tirado do nosso salário todo mês com verba pública. Quando o político se sente protegido, ele se sente livre pra agir sem qualquer medo de punição. E quem paga essa conta é sempre nós, a população. É o posto de saúde que fica sem remédio, é a escola do teu filho que vai faltar merenda, é a rua cheia de buraco que você anda ali todo dia de manhã. A PEC da blindagem não é só mais uma briga política em Brasília. Ela é uma tentativa de transformar privilégio em regra. E se a gente não se posicionar, se a gente não achar que isso afeta a nossa vida, aí sim ela vai começar a afetar todo mundo. Por isso que eu digo, não podemos aceitar. Não é sobre esquerda, não é sobre direita, é sobre justiça, é sobre o Brasil, que a gente quer construir um país onde ninguém tá acima da lei. Se você concorda, me ajuda a espalhar essa mensagem. Curta, comenta, compartilha. Vamos fazer barulho. Só assim a gente vai mostrar que a gente tá de olho e a gente não vai mais engolir nenhum tipo de privilégio disfarçado, inventado porque já tem poder demais. Eu sou a drag doutora Ana e agradeço demais se você ficou até aqui.